Ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar, pela Rádio Cristaninas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Cristaninas e você também que está nos acompanhando pela live do Facebook. E hoje estamos apresentando o programa Cajado na Moleira, um programa que leva o conhecimento da palavra de Deus até você, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o tema de hoje é aborto, em qualquer circunstância. Qual a sua opinião? Observação, exceto em casos de estupro ou questões médicas, pois já existe essa legalidade no país. Envie a sua pergunta pelo WhatsApp, sua pergunta, sua opinião e também o tema do próximo programa, pelo WhatsApp 61 982618379, repetindo, 61 982618379. E quem estará debatendo esse assunto hoje, aqui conosco na mesa do Cajado da Moleira, é o Bispo Paulo Henrique e o Pastor Antônio Damásio. Boa noite, Bispo Paulo. Boa noite, Pastor Antônio Damásio. Boa noite, Pastora Valéria. Uma noite, Pastor Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Cristaninas, ao vivo, né? Agora são 19h03. Estamos ao vivo pela Rádio Cristaninas para o mundo inteiro. A Rádio Cristaninas é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar de forma gratuita no seu celular através do Play Store, né? E pode estar ouvindo o programa Cajado na Moleira com uma qualidade de áudio perfeita, não é verdade? E uma boa noite todo especial também às pessoas que nos acompanham pelo Facebook. E hoje nós estamos debatendo algo que tem sido bem pertinente no nosso país. Desde sexta-feira no Brasil, o tema do aborto vem sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, ouvindo várias pessoas. Foi feita uma espécie de audiência pública, né? Com participação de médicos, pessoas da área da saúde, políticos, religiosos, juízes, juristas, onde o desejo, ou melhor dizendo, a intenção na petição, na argumentação que foi colocada ali no Supremo Tribunal Federal, é que se faça a descriminalização do aborto. E se você está acompanhando agora essa transmissão e você não viu nada disso na televisão ou na internet, é muito fácil, só você abrir aí qualquer site de notícias confiáveis, né? Você pode ver vídeos do debate ao vivo que foi feito no Supremo Tribunal Federal. E a questão é, Pastor Antônio, pretende-se uma descriminalização do aborto em toda e qualquer circunstância, porque nós não estamos aqui hoje para debater aquilo que já existe uma lei ou uma prerrogativa no Brasil. Nós não temos essa capacidade. Temos o nosso entendimento de fé, né? Eu particularmente sou contra o aborto. Biblicamente falando, tenho entendimentos para isso, mas não posso aqui colocar em questão aquilo que já foi aprovado. O aborto no Brasil hoje, ele é permitido em três situações, em três circunstâncias. O caso do estupro, não é isso? O feto que é gerado a partir de um estupro. Em caso que aquela gravidez ela causa risco para a mãe pode falecer, a mãe pode morrer se der continuidade àquela gravidez. É a famosa gravidez de risco,
não só para o feto, porque existe a gravidez de risco para o feto não está conseguindo se desenvolver, enfim, e por aí vai. E existe a gravidez de risco para a mãe. Então, nesse caso de gravidez de risco para a mãe, já existe também no Brasil essa permissibilidade, aonde o aborto não seria um crime, né? E na questão também de uma má formação cerebral, chamada anencéfalo, né? Existe essa permissibilidade. Então eu não estou aqui para debater isso. Aquilo que já existe, aquilo que já é lei, aquilo que já é um fato concreto. Eu não estou aqui para debater isso. Nós viemos aqui hoje para conversar sobre essa possível descriminalização geral, total. O que querem fazer, Pastor Antônio e amigos ouvintes da Rádio Cristaminas, amigos telespectadores aí do Facebook? O que querem fazer? Querem permitir o aborto até a 12ª semana de gravidez, até o 3º mês de gestação, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, é isso que nós viemos aqui hoje debater, conversar, e a participação desse amigo que nos assiste agora pelo Facebook, deste amigo que nos ouve pela Rádio Cristaminas, é importantíssimo. A opinião dessa pessoa, o que ela acha, o que ela entende a respeito desse assunto aborto, como uma cristã, como uma serva de Deus, como um servo de Deus, e pode mandar perguntas também, nós vamos debater sobre isso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Bispo Paulo Henrique, boa noite, Pastora Valéria, vocês, nossos ouvintes aí da Rádio Cristaminas, do Facebook, né, os telespectadores. E esse tema é um tema atual e é importante, né, que nós, como cristãos, servos de Deus, que a gente não viva alienado, né, que a gente não viva indiferente às coisas que têm acontecido na sociedade, né. É importante que, assim como a Bíblia fala, né, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então essa luz tem que brilhar, esse sal tem que dar sabor, né? Então nós temos que saber nos posicionar diante de situações que têm acontecido na sociedade. E esse é o intuito, né, desse programa hoje, Cajado na Moleira, né, de nós refletirmos esse tema do aborto, nos guiando pela a luz, né, da Bíblia Sagrada, né? Porque talvez essa pessoa ela viu nessas audiências que foram feitas pelo STF aí, presidida pela ministra Rosa Weber. Então essa pessoa ela ouviu de lado psicológico, de lado médico, de lado jurídico. Então ela mesma já ouviu, né, de todos os âmbitos aí, né, situações prós e contras, né, o aborto, né? Então nesta noite aqui a gente vai pegar o respaldo bíblico, né? E é importante que essa pessoa que se diz cristã, né, que crê no Senhor Jesus, ela venha ter as opiniões dela com base na Bíblia Sagrada, né? E isso que nós vamos, né, refletir aqui, procurar, né, ver essa direção com base na Bíblia. E se você, meu amigo que está assistindo pelo Facebook, puder já compartilhar esse debate, compartilhar esse vídeo que está ao vivo, nós vamos até às 8 horas da noite, até às 20 horas, estaremos ao vivo debatendo sobre esse assunto. E se você já puder compartilhar aí com seus amigos, convidando eles para assistir, para acompanhar, para opinar, porque é muito importante a sua participação. Você pode mandar perguntas pelo WhatsApp, como a pastora Valéria já disse, é o prefixo 61 982 61 8379, prefixo 61 982 61 8379. E a sua participação é muito importante.
Até porque, se esse projeto, né, podemos dizer que é um projeto de um partido político, é uma intenção de um partido político. Se esse projeto, essa intenção desse partido político for aprovado, se for aprovado, ali, em meio às várias etapas que precisa passar, enfim, se for aprovado, é importante que esse amigo ouvinte, esse amigo internauta, esse amigo telespectador saiba que vai virar algo normal. A pessoa vê alguém ali grávida hoje, a barriga começa a crescer ali a partir do segundo mês, né? Acredito eu, o primeiro mês e meio, o segundo mês já começa a aparecer a barriga, até o terceiro mês a pessoa vai lá e vai tirar o menino e vai abortar. Então vai ser algo que vai chocar a sociedade. Na minha visão vai chocar, porque você vai ver a pessoa grávida hoje, ela não vai grávida mais. Então você vai perguntar, o que aconteceu? Aí a pessoa vai dizer, eu não queria mais aquela gravidez, eu desisti daquela gravidez, e agora vai ser, por exemplo, o pastor Antônio, e essa pessoa que está assistindo agora, eu sei que muitos pastores acompanham a programação, eu sei que tem muitas pessoas cristãs de verdade que acompanham a nossa transmissão, Cajado na Boleira, obreiros, e aí eu vou colocar uma situação, olha que interessante, imaginemos que esse assunto ele venha ser sancionado, se torne uma permissão, tem uma permissibilidade jurídica para isso. Até o terceiro mês de gravidez, não quer ter o filho, independentemente da circunstância, pode tirar, pode abortar. Um exemplo, né? Digamos que isso aconteça. Olha a situação que eu vou desenhar agora. Imagina, pastor Antônio, que o senhor é o pastor da igreja, está dirigindo a igreja, e o senhor tem ali alguns obreiros, alguns diáconos que ajudam o senhor no trabalho da igreja, correto? E aí tem um casal de obreiros, um casal, o marido e a esposa são obreiros da igreja, que o senhor está dirigindo. A mulher fica grávida, nada de anormal, casal, enfim, nada de errado, vamos dizer assim, nada fora do padrão. A mulher fica grávida, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aquela mulher decide abortar aquela criança. E aí o senhor, como pastor da igreja, vai chegar para ela e vai dizer, mas minha senhora obreira, o que a senhora fez da criança? A senhora perdeu o bebê, aconteceu algum problema? Disse, não, pastor, abortei, tirei, não queria mais, eu vi que a nossa condição financeira não estava boa, a gente não ia ter condições de ter um filho agora, porque nós estamos passando um aperto financeiro, aí eu tirei. Aí o senhor vai chegar para ele e vai dizer o que? Não, minha senhora, mas a palavra de Deus não ensina isso não, porque não pode abortar, não pode tirar, e aí a senhora não vai poder ser obreira conosco aqui mais, porque a senhora tirou, e ela virar para o senhor e falar assim, não pastor, mas a lei agora permite, a Bíblia não fala que a gente tem que estar correto diante da lei dos homens, da lei de Deus. E aí, pastor, olha a confusão que vai ser. Uma situação complicada, né? E até quem acompanhou as discussões foi falado muito sobre ser uma gravidez indesejada. Claro, mas eles colocaram isso num contexto geral. Né? Claro, por exemplo, igual a gente falou na questão do estupro, é uma gravidez indesejada, mas eles colocaram também como argumento de gravidez indesejada, por exemplo, se atrapalha o futuro da mãe. Se a mãe tem um projeto e de repente ela engravida, ela não pode concluir o projeto dela de vida porque ela está grávida, isso vai demandar tempo dela. Então você vê aí como é que essa liberação, né, do aborto, ela visa, na verdade, permitir que a pessoa ela venha ser irresponsável. Por quê?
o que a gente vê? Claro que a pessoa ela tem a liberdade de fazer o que quiser, né? A pessoa, ela sendo cristã ou não, mas a pessoa ela tem que saber que os atos dela têm consequências. E isso a gente aprende desde criança. Com certeza. Que nós temos que ser responsáveis por todas as atitudes que nós temos, independentemente do que aquilo vai causar. Se eu provoquei aquela situação, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo. Nós aprendemos isso desde criança, desde pequenos. Em todas as nossas ações nós temos que ter a responsabilidade das consequências. Com certeza. E de certa forma essa discussão ela está pegando muito a questão de tem que fazer o aborto, então por causa dessa gravidez indesejada, mas não está procurando sanar a questão de por que teve essa gravidez indesejada. Nós tivemos até uma discussão alguns programas atrás sobre sexo antes do casamento, sobre várias questões assim que de certa forma envolvem isso. Então a pessoa ela tem que ter essa noção de que cada ato dela vai ter uma consequência. E voltando nessa questão da lei, a gente vê o seguinte: o partido aí que propôs essa ação, junto ao Supremo Tribunal Federal, e tem também uma ONG, eles já fizeram isso no passado. Por exemplo, a lei, se eu não me engano, até 2005, até 2012, ela compreendia só a questão do estupro e a questão do risco à vida da mãe. Aí o partido, junto com uma ONG, que recebe recursos internacionais, então eles tentaram fazer leis para tentar mudar, mas não conseguiram, então entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal já nessa situação dos anencéfalos, para que fosse liberado o aborto, porque essas crianças elas nasceriam sem parte do cérebro, então isso, além da criança não ter uma expectativa de vida, isso poderia trazer isso para a mãe. E do mesmo jeito que está sendo feito agora, foi feito na época uma ADPF, uma audiência também, e depois de 8 anos de julgamento, essa lei passou, então foi liberado para essa questão dos anencéfalos. A gente nem entrando nessa questão da saúde da criança, na questão especificamente dos anencéfalos, mas a gente vê que de tempo em tempo vai se liberando mais um pouco. A gente vê que era só em 2 situações, depois liberaram em 3, e agora está essa situação que é para liberar a mulher, tendo qualquer motivo, tendo essa questão de saúde, mas se ela achar, eu queria, mas agora eu briguei com meu marido, eu separei dele, então não quero a criança também. E já pensou também outra situação? Você que está participando conosco, manda a sua opinião, manda a sua sugestão, manda o seu pensamento, manda suas perguntas. Tem uma outra situação também muito interessante. Normalmente existe muito aquele sonho da gravidez, já pensando no sexo da criança. Eu quero muito um menino, eu quero muito um menino, homem, macho, quero muito um menino. Aí até o 3º mês de gravidez descobre que é uma menina. Já não quero mais, vou abortar. Já pensou? E isso entraria na gravidez indesejada. Na visão deles. Porque não seria desejado, no caso, a menina, seria um menino. Ou seja, o negócio se tornaria banal, Seria um aborto por qualquer motivo. E a gente vê a destruição que isso criaria. Você imagina, além do que a gente falou da irresponsabilidade, a destruição que isso criaria no mundo. A gente vê o seguinte, que em nenhum dos toda situação ilegal
quando ela se torna legal, ela aumenta a prática, nunca diminui. Né? Não tem como, vai liberar o aborto, mas vai diminuir o aborto. Só se for no País das Maravilhas, né? Só se for no País da Alice aí. Porque toda vez que é liberada alguma coisa, a pessoa tem um estímulo a fazer aquilo. Então, quer dizer, de certa forma, se isso for liberado no Brasil, além de ter esse estímulo para que as pessoas, por qualquer pensamento banal, elas venham cometer o aborto, né? Isso abre um precedente para que daqui a pouco, de 3 meses, vai ser aos 6 meses, depois vai ser aos 8 meses. Depois em qualquer situação. Depois em qualquer situação. Antes da gente ouvir aqui a participação dos amigos, já que estão mandando as perguntas, enviando também a opinião deles, e vamos entrar no tema bíblico já sobre esse assunto, eu gostaria de ler aqui o que a ação pede, o que a ação que foi lá lançada no STF pede. Olha só o que a ação pede: direito das mulheres à vida. Mas o direito das mulheres à vida, nós já entramos naquela questão quando corre o risco para a mãe, não é isso? Com certeza. Então já existe essa permissibilidade, então não tem necessidade desse debate lá no Supremo, correto? Direito das mulheres à dignidade. Essa dignidade nós poderíamos entender no caso do estupro, no caso? Poderia. Então já existe essa permissibilidade, correto? Correto. Então não tinha necessidade de debate. Agora olha o que começa a me chamar a atenção: direito à cidadania, direito à não discriminação. Peraí, discriminação do quê? Porque a pessoa quis viver lá a vida dela do jeito dela, ela quis viver a vida bagunçada dela na noitada da vida, e fica com um aqui, com outro ali, e na mesma noite fica com 10 e engravida, não sabe quem é o pai. Agora é ela que está sendo discriminada porque gerou a criança. Agora ela está sendo discriminada e ela tem o direito a abortar porque ela está sofrendo discriminação porque ela não sabe quem é o pai da criança. Se ela não tivesse saído com 10 na mesma noite, ela saberia quem é o pai da criança. Então a gente começa a entender aqui, eu acredito que o amigo da Rádio Cristã Minas, que está ouvindo o debate, e o que está acompanhando comigo no Facebook, ele vai concordar com essa linha de raciocínio. Por quê? Então quer dizer que a pessoa pratica algo imoral, vamos chamar imoral, ou segundo a vontade dela, e depois ela não pode ser discriminada porque não sabe nem quem é o pai da criança. Não sabe, quem é o pai, minha filha? Não sei não. Então faz o seguinte, vou tirar esse filho, a lei permite. Não, peraí, poxa. E tem aquela questão também, que uma coisa chama a outra. Uma coisa chama a outra. São os chamados precedentes. Se aprova uma situação como essa, se é legalizada uma situação como essa, daqui a pouco, meu amigo, nós vamos estar legalizando um monte de outras coisas aí, que vai causar uma confusão tremenda. O país já está super organizado, o país está uma beleza. Olha, não tem lugar melhor para viver hoje do que o Brasil. Está uma beleza. A educação está uma beleza, a saúde está uma beleza, está tudo uma maravilha por aqui. A segurança pública está uma beleza, o país está uma beleza. E se começa a legalizar esse tanto de coisas que nós entendemos que não tem um fundamento, não tem uma base que nos faça pensar, não estou dizendo que estou concordando, mas estou dizendo que nos faça pensar, como no caso do estupro, como no caso do risco de vida da mãe, que já existe a permissão, mas são coisas que fizeram o ser humano pensar, poxa, peraí, vamos tentar entender, não estou dizendo que concordo, mas agora, em qualquer situação, em qualquer circunstância, aí não dá, pastor, aí não dá, porque, não, eu queria muito uma menina, descobri lá no ultrassom que é menino, não quero, tira fora, doutor.
Aí depois engravida de novo, aí menino de novo, não queria a menina, tira fora. Aonde nós vamos parar? Muito complicado. E uma coisa interessante, né, que o Brasil normalmente ele gosta de imitar muito os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos foi liberado o aborto em 1973. Até uma coisa interessante, o que aconteceu? Foi o caso que é chamado de Roe versus Wade, né? Que uma senhora chamada Norma McGovern, e ela usou o nome de Jane Roe. Aí ela foi contra o Estado, contra os Estados Unidos, né? Contra o governo, pedindo o direito dela de abortar no caso do estupro. Ela falou que tinha sido estuprada, coisa e tal. E aí ela entrou na justiça. Esse processo durou 3 anos. Nesses 3 anos, como a gravidez é 9, então ela teve a criança. Ela deu a criança para doação, né? Para adoção, né? E depois disso, ela conseguiu, isso se tornou lei. Depois disso, ela abriu um precedente que acabou que houve a liberação nos Estados Unidos, né, da legalização do aborto. Só que depois, isso foi em 1973, foi liberado o aborto. Aí lá em 1987, ela fala que na verdade ela contou mentira, que não era esse o caso, que ela tinha tido um relacionamento com um companheiro lá e não deu certo, e ela queria abortar, por isso ela falou que tinha sido estuprada. Né? E o que aconteceu? Aí depois, com os anos, uma mentira se tornou uma verdade. E se tornou lei, abriu um precedente para que várias vidas fossem ceifadas. E o que aconteceu? Depois disso, ela se converteu. E ela passou a lutar o resto da vida dela para derrubar a lei que ela colocou. Olha aí o problema. Ela morreu agora, foi em 2017, com 69 anos. Olha o problema. E ela não conseguiu derrubar a lei. Então olha o que a ação no STF quer sobre a legalização do aborto. Direito das mulheres à vida, isso já existe. A dignidade, isso também já existe. A cidadania, a não discriminação, a liberdade de fazer o que quer. Vai viver nem na tribo de índio você pode fazer o que quer, rapaz. Todos nós temos liberdade, mas tem que arcar com as consequências. Sim. Né? Tem as consequências para os atos. Né? Eu tenho liberdade, se eu quiser eu posso roubar ali, rouba ali, mas você vai arcar com as consequências. Exatamente. Que liberdade é essa que quer? De fazer o que quiser da vida? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tá bom, faça da sua vida. Olha que interessante. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então faça da sua vida, não da vida de outros. Que aí é onde a gente entra na palavra de Deus. A gente já vai falar da palavra de Deus agora, só que eu quero a participação das pessoas. Então ele fala que a liberdade, a igualdade. Igualdade o quê? O que eles querem dizer com igualdade? A saúde. Saúde de quem? Ao planejamento familiar. Planejem antes. Para que existe um anticoncepcional? Para que existe o preservativo? Tem tantas maneiras, né? Hoje em dia tem tantas maneiras da pessoa ela evitar essa gravidez, né? Até mesmo por ela operando, né? Então tem várias fazendo laqueadura. Tem tantas maneiras da pessoa evitar essa gravidez, né? Sim. Mas as pessoas elas têm recorrido à maneira mais fácil. Mais fácil é matar o feto, né? A criança na barriga, do que eu ter a responsabilidade de evitar. Então eu entendo da seguinte forma: são argumentos que não têm fundamentos. Planejamento familiar, planeje antes. Por que você quer planejar depois que já gerou uma nova vida? Foi sem querer. Peraí, rapaz. Sem querer? Vai fazer um menino, uma criança sem querer? Deixa a participação do público aqui, porque senão eu acabo perdendo as escriteiras aqui. Hoje o debate está muito bacana. Aborto, em toda e qualquer circunstância, você é a favor, é contra? Qual a sua opinião? Participe conosco. A Fer Kleber, pelo Facebook, ela deixou o seu comentário.
Quem tem coragem para abortar, tem coragem de matar qualquer ser humano, até mesmo um adulto. Eu sou contra em certas partes e a favor se for por um estupro. Mas a palavra diz num dos mandamentos: amai ao próximo como eu os amo. Algo assim. E também não matarás. Então por que matar um anjinho? Eu, quando engravidei, tinha vários motivos para abortar. Porque era uma drogada, garota de programa. Não sabia quem era o pai, mas foi consequência de um erro meu. Porque eu não me cuidei, mas meu filho hoje está com 1 ano e 6 meses e é tudo na minha vida e aprendo muito com ele. Olha que colocação, hein? Que colocação, hein? Foi o que eu acabei de falar. Da vida própria, a pessoa faz o que ela quiser. Olha que explanação dessa moça, hein? Fer Kleber, né? Que viveu, enfim, não temos nada a ver com a vida dela, mas ela mesma que colocou ali, foi garota de programa e engravidou em meio a essa situação, e ela desejou abortar, ela quis abortar, mas graças a Deus não tomou essa atitude, porque ela reconheceu que o erro foi dela. O erro não foi da criança, né, que ela estava esperando, né? E ela foi, vamos dizer assim, forte, né, em vencer o que seria mais fácil para ela. Sim. Né? Seria muito mais fácil para ela abortar ali, ninguém ia ver, ninguém ia saber, e ela continuar. Mas não, ela procurou preservar aquela vida daquele inocente que não tinha. Reconheceu que o erro foi dela. Então saiu disso aqui, ó, negócio de planejamento familiar, de igualdade. Aí, tá vendo aí? Uma liberação, uma legalização como essa que estão querendo. Você já pensou, rapaz? Os prostíbulos vai só florescer, porque não vai ter mais problema da pessoa que leva aquela vida ficar grávida de jeito nenhum. Porque, né, a lei, dos sentidos da lei é coibir também o erro, né? A ilegalidade, né? Impedir que a pessoa ela cause o dano para outra vida, para outra pessoa. O fundamento real da lei é essa. Isso, que a pessoa tem direito, mas meu direito vai até onde o da outra pessoa. Verdade. Né? Então, a partir do momento que é liberado isso, né, as pessoas vai ter um aumento exponencial do aborto aqui no Brasil. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, Êxodo 20, 13, é onde está o que a Fer Kleber disse: não matarás, não matarás. Isso é bíblico, todo cristão sabe, toda pessoa sabe desse princípio, e eu concordo plenamente com ela. Quem mata um feto, quem mata um bebê, mata um adulto. Até porque se a gente pensar nesse argumento, um dos argumentos que foi usado lá na ADPF, lá do Supremo, que foi o seguinte: que se o feto, se a gravidez atrapalha um projeto, um sonho da mulher, ela deveria fazer isso. Ela deveria ter essa liberdade, né, de fazer o aborto. Então, se a gente imaginar o seguinte: se a mulher ela tiver um relacionamento e o relacionamento não tiver bom para ela, mas o rapaz quer continuar e ele é casado e não quer dar o divórcio, então essa mulher pode matar ele porque ele está atrapalhando o sonho dela. Verdade. Então qual a diferença de matar ele para matar um feto? Pois é onde eu falei do precedente. Porque a lei, para quem entende da lei, sabe que é assim: qualquer brechazinha que esse artigo aqui, ó, que essa lei aqui deixa, vem outro e amarra outra situação nesse artigo, nessa lei. Qualquer buraquinho. Por isso que nossa lei é tão falha. Por isso que nós temos tanto problema no nosso país, porque as leis aqui já são feitas, já são criadas dessa maneira, deixando brecha para se ancorar outras. Aí nós temos um Código Civil dessa grossura, nós temos um Código Penal dessa espessura, dessa grossura, nós temos um monte de código nesse país que no final nada vale nada, nada resolve nada. Se você vai olhar num país que tem uma seriedade maior alguma coisa, às vezes a lei deles é desse tamanhozinho assim, ó,
o código deles é desse tamanhozinho, mas funciona. Por quê? Porque é feito de uma forma que não deixa esses precedentes. A colocação que o pastor fez foi perfeita. Então quer dizer que se atrapalha um sonho, um projeto da pessoa, a gestação ali, a criança, quer dizer que amanhã ou depois podem fazer outra lei ancorada nessa, dizendo que algo na vida dela está atrapalhando o sonho, está atrapalhando um projeto. Peraí, não dá. Então isso aqui é um princípio bíblico, cristão. Não matarás. Mas eu fiz sem pensar. Mas fez. E aí? Fez. E agora? Agora, meu amigo, é levar a vida adiante, é tentar consertar o erro acertando, não é cometendo outro erro, não é tentar consertar um erro, um erro não justifica o outro, não é tentar consertar um erro fazendo outro, é tentar consertar um erro acertando, poxa, olha o que eu fiz da minha vida, agir sem pensar, poxa, mas peraí, está na hora de eu colocar minha cabeça em ordem, está na hora de eu começar a pensar, não é verdade? E lá em 1 Samuel, capítulo 2, complementando aqui essa questão do não matarás, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, diz assim, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Isso aqui eu estou falando principalmente para quem é cristão, né? No caso aqui. Para quem não é cristão, a gente fala do jeito que a gente estava falando agora. Da lei, uma lei criar precedente para outras leis. Uma coisa gerar outras piores no futuro. Para quem não é cristão. Para quem não é cristão, a gente fala de lei. A gente fala no campo jurídico, o que é que isso pode causar, o colapso que isso pode causar. No sentido que a gente falou, se vai liberar em qualquer circunstância, você não pode esquecer que se a mulher quer ter uma menina e ela descobre que é menina, ela vai abortar. Não estou falando de questão de cristão agora não, estou falando de questão de consciência, de lei, de juridicamente falando. E além disso, bispo, tem, por exemplo, relações extraconjugais. Sim. A pessoa, ela tem um cônjuge, mas pulou a cerca, ficou com Beltrano. Aí ela descobriu que está grávida do Beltrano, uma gravidez indesejada. Aí vai abortar. Foi estupro? Não foi, ela fez porque quis. Mas como atrapalha ali o projeto dela, atrapalha o que ela tem vivido ali, ela pode abortar. Né? Por quê? Porque assegura isso. Então é isso que nós estamos discutindo aqui. Então no campo jurídico, no campo da lei, a gente fala desse jeito. E no campo cristão, a gente fala aqui, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. A vida vem de Deus, só Deus tem o direito de tirar essa vida, só Deus tem o direito de levar essa vida, só Deus tem o direito de fazer a pessoa descer a sepultura, porque é Deus que faz ela nascer, é Deus que sopra ali o fôlego de vida. Então tem dois lados aqui, o lado do direito e o lado do cristão. E nos dois lados, pastor Antônio, eu estou vendo aqui que essa descriminalização vai causar um tumulto daqueles. Tem mais gente participando aí, por favor? A Joana Freitas, ela deixou sua pergunta na live do Facebook, que o senhor tinha comentado sobre o índio. Ela, por que nem na tribo do índio? Eu estava querendo dizer que nem na tribo do índio é bagunçado assim. É nesse sentido. Até na tribo do índio tem regras, tem leis. É nesse sentido que eu estava querendo dizer. Porque tem gente que quer viver isso aqui que eu estava falando, liberdade, estava falando, porque lá no projeto, na ação deles, na ação que foi lá colocada no STF para ser analisada, julgada, eles estão dizendo que a mulher tem que ter direito à liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade de fazer o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. Isso não só a mulher, o homem também. É algo que a gente estava falando aqui que eu não posso ferir o direito do outro. Peraí, existe uma hora de parar, existe um limite, e se eu não parar, existem as consequências. Você anda no trânsito, eu ando no trânsito, nós dirigimos, está lá, vamos pegar a estrada, de tempo em tempo tem uma plaquinha dizendo 80 por hora, 100 km por hora,
Se eu ultrapassar aquele limite, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Se eu for multado, se eu for penalizado, eu vou fazer o quê? Eu vou matar o polícia? Ele está errado lá? Ele está me multando? Olha só, eu ultrapassei o limite, eu estava consciente que tinha a placa ali, eu sabia o que poderia acontecer se eu ultrapassasse aquela velocidade. Aí o guarda de trânsito me para, acabei de pegar aqui, a velocidade era 80 por hora, você passou a 150, você está multado. Eu sei o limite, eu sei até onde eu posso ir. É nesse sentido. Qual o nome dela? Joana Freitas. Hã? Joana Freitas. Joana, senhora Joana, ou jovem Joana, não sei a sua idade, mas é nesse sentido que eu disse, nem na tribo do índio. Lá tem as regras também. Todo lugar tem normas, tem regras. Na casa das pessoas, na nossa casa tem regras, tem normas. Dentro da nossa casa, normas que são instituídas por nós, mas tem normas, tem regras. Não é do jeito que a pessoa quer, não é. Aí chega lá a jovem, chega da escola, aí joga tudo para o lado, joga a calcinha para o lado, joga o sapato para o outro, joga a mochila lá no meio da cozinha. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Opa, peraí, lugar de roupa suja é no cesto, lugar do sapato é lá no armário do sapato, lugar da mochila é lá no cantinho do quarto. Existem normas. E se as pessoas não respeitarem as normas, vai virar o quê? Uma desordem, uma bagunça. Então é nesse sentido que a gente está aqui também debatendo. Por quê? Porque se aprova, a questão aqui, meus irmãos, não é defender uma religião, não entenda assim. Eu defendo o meu posicionamento como cristão, dizendo que eu sou contra. Mas o nosso debate aqui não é defender uma religião em si, o cristianismo em si, não. O nosso debate aqui é o seguinte: se aprova uma ação como essa, querendo descriminalizar em qualquer circunstância, em qualquer situação, vira bagunça. Aí vira bagunça, aí não tem como não, pastor Antônio. Aí vira bagunça. Sem critério nenhum, né? Por que fez? Eu decidi fazer, e a pessoa na verdade não vai ter que prestar conta, né? Não vai ser perguntado nada. Vai chegar o exame de sangue. Vai chegar lá no médico, eu quero abortar, tá bom, então faz. Preencha a ficha aí e tal, pronto. Quer dizer, a gente vê aí como é que é o absurdo, né? O absurdo dessa proposta, né? E infelizmente tem várias classes aí de pessoas que estão defendendo, né, por causa de uma ideologia, né? Na verdade, pastor Antônio, é porque já tem gente pensando lá na frente, pastor Antônio. Quem levou essa descriminalização para o STF é gente que já está pensando em outras coisas, pastor Antônio. Eles querem aprovar isso porque isso, lembra que eu falei aqui, vai ancorar outras leis que eles querem criar. Isso daí vai abrir precedentes para eles colocarem outras coisas. Isso aí já existe todo um pensamento ideológico, como os senhores por trás. E até teve uma senhora falando do lado pró-vida, né, que tem um movimento chamado no mundo todo pró-vida, que é contra o aborto, né, e ela falando, até questionando, né, por que tem tantas ONGs aqui no Brasil que recebem dinheiro do exterior para lutar para que haja o aborto aqui dentro do Brasil. Olha só, né? E se você pesquisar aí na internet, várias reportagens, você vai ver que o Brasil é um dos maiores destinos para exploração sexual, né? Você vê o que acontece no carnaval aqui no Brasil, né? Independente da nossa visão cristã, né? Mesmo você não sendo cristão, talvez você seja ateu e esteja por acaso assistindo a nossa programação, você há de convir comigo que você sabe o que acontece no carnaval aqui no Brasil, né? A orgia, a bagunça. Aqui é liberdade, a gente não quer brincar, liberdade. É o que eles colocaram aqui na ação, que é liberdade. Aí, ó, não discriminação, é isso que eles querem.
Quer dizer, entendeu? É uma bagunça total que vai ser feita aqui no nosso país. Que já é feito, eles só querem tornar isso Legal. legal. Aí se eu ou o senhor criticarmos, por exemplo, uma atitude como essa, cadeia, discriminação, processo. Ah, peraí, tem mais gente participando? Pode ler a participação das pessoas, por favor. É a Isa Barbosa. Lembrando que nas décadas passadas, muitas mulheres criavam seus 15 filhos. Sem teologia nenhuma, eram mães verdadeiras. Hoje, com toda a tecnologia e cuidado em medicamentos e precauções, prefere ser aborteira. Não se pode ter nem nome de mulher ou mãe, só acho. O Gabriel Rocha também deixou seu comentário. Por isso que deveria ter mais representantes evangélicos no Congresso. Se nós não agirmos, Deus não pode fazer nada. É muitas pessoas participando, né, desse debate. Daqui a pouco nós vamos terminar o debate, né? Que hora já são já? São 7h46, ao vivo aqui na ao rádio. vivo, mais 15 minutos de debate. Manda a sua participação, a sua pergunta nesse debate de hoje, porque é muito importante. Eu sei que de alguma forma, pastor Antônio, isso que nós estamos discutindo vai chegar no ouvido de pessoas maiores, pessoas que têm capacidade para poder opinar num debate como esse que está sendo feito e vai ajudar a formar alguma opinião mais humana, mais ordeira e mais visionária. Porque isso daí, que estão querendo fazer, os argumentos que estão alegando aqui e a forma que querem legalizar o aborto, pastor Antônio, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui já é gente planejando coisas lá na frente. Eles precisam dessa aprovação para que eles possam ter uma âncora para começar a lançar todos os outros projetos que eles têm no coração. Com certeza, tanto é isso que, como nós dissemos até no começo, né, esse partido que está por trás dessa ação, ele já tentou outras vezes no Congresso, não conseguiu. Aí, como uma carteirada, vamos dizer assim, eles colocaram essa ação para que o Supremo venha fazer isso e através do Supremo venha ser aprovada essa lei. De certa forma eles não fazem a lei pelo Congresso, mas eles alteram pelo Supremo. É uma coisa que como foi feito anteriormente, eles estão fazendo, e se passar, daqui a alguns anos eles vão aumentar de novo aí os meses para a liberação do aborto e futuramente vai ser legalizado o aborto em qualquer época, né? Eu anotei algo aqui para poder falar. Tem mais gente participando aí, não tem? Pode deixar a participação das pessoas. É importante a participação delas, depois eu falo. O Wellington, ele deixou seu comentário. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus pode dar vida. E tira a vida, sou totalmente contra o aborto. Matar um anjo é matar sonhos. A Eldla e Lisandro Félix, eles deixaram um comentário aqui. A visão deles são as crianças. A visão diabólica deles é o futuro. Temos mesmo que combater com força. Pois é, eu anotei algo aqui muito interessante, pastor Antônio. Eu estava pensando para esse debate de hoje, eu estava pensando nas muitas coisas que podem acontecer se isso for aprovado, e em muitas situações que já existem. Eu até anotei aqui que no pensamento dessas pessoas o aborto não significa tirar uma vida, pois ainda não existe um raciocínio. A ideia deles é que até o terceiro mês não houve uma formação completa, o cérebro não se desenvolveu, não existe uma questão de raciocínio e tal, mas uma vida já é. Isso é indiscutível. Depois que houve a fecundação ali, já se tornou um embrião, já começa aquela multiplicação de células, E a primeira coisa que se forma, se eu não tiver enganado, pastor Antônio, se eu não tiver enganado, eu me lembro numa conversa que eu tive com um médico uma vez, se eu não estiver enganado, a primeira coisa que se forma é o coração. Isso.
A primeira coisa que se forma no feto é o coração. Então, se existe um coração pulsando, bombeando sangue, já existe uma vida. E na verdade, nessas 12 semanas, nesses 3 meses, se eu não me engano também, a criança ela estaria do tamanho assim, mais ou menos de um nós, né, que ele fala, mas desse tamanho ela já é uma mini criança já existe. Já tem os braços, já tem um formato, né, de criança, de bebê. Já é uma vida. É só falta o desenvolvimento dos órgãos, mas ali já é uma vida. Pois é. Aí se a gente for entrar nessa questão de dizer que não tem raciocínio, não pensa e tal, então não vai sentir nada, eu não estou matando uma vida. Aí eu estava refletindo sobre o caso das pessoas que nascem e que vivem décadas com um problema cerebral, uma paralisia cerebral, que já nasce sem raciocínio, já nascem sem pensar, às vezes vegetam durante décadas, anos, não pensam, às vezes não mexe um braço, não mexe uma perna, mas a mãe, o pai cuida com tanto carinho, com tanto amor. Se eu digo que eu posso abortar, que eu posso matar um feto de 3 meses, de 12 semanas, porque ele ainda não pensa, então eu estou dizendo também que eu posso matar uma pessoa que tem hoje 10 anos de idade, 20 anos, 30 anos de idade, que está ali acamada, porque tem uma paralisia cerebral, tem uma coisa, ela não raciocina, ela não pensa, não mexe nada no corpo dela. Então eu estou dizendo que eu posso matá-la também. Complicado, né? O precedente que até esse conceito pode abrir, né? Porque a gente vê até se atualmente a gente vê cada dia em reportagem aí, pai e mãe tentando matar criança normal, né? Quem não se lembra aí da criança que foi jogada pelo prédio, Verdade. Crianças que foram deixadas no lixo aí. Então, se a gente vê isso acontecendo com crianças com uma formação normal, quem vai impedir de ser feito isso no começo, né? Na gravidez mesmo, né? A gente vê que esse é o intuito, né? De fazer com que a pessoa ela possa se desfazer dessa criança, desse bebê, como se não fosse nada, né? Nós vemos que isso mostra que o ser humano cada vez ele está preocupado no prazer pessoal dele, né? Nós estamos vivendo numa sociedade atualmente que é o prazer a qualquer custo. Ninguém está ligando se o que eu faço ofende a outra pessoa, se o que eu faço vai atingir, vai prejudicar. O que importa é o meu interesse, é o meu prazer, né? E as leis que estão sendo feitas, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles mostram isso, né? Que as pessoas cada vez mais estão preocupadas com os seus interesses e que as outras pessoas e que as outras vidas se acabem ali, se explodam. Isso tudo no conceito jurídico que a gente está falando, no conceito de lei. Agora vamos lá, no conceito cristão de novo, no conceito bíblico, no conceito da pessoa que tem um temor a Deus. Lá em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, Jeremias capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, olha só, deixa eu começar a ler a partir do versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então aqui, no princípio bíblico agora, nós já entendemos que a partir do momento que houve aquela fecundação, Deus já conhecia aquele ser, Deus já formava aquele ser, isso no princípio bíblico. Agora já não estou debatendo mais a lei ali, saindo um pouquinho da questão da lei. Estamos falando agora de pessoas cristãs serem a favor do aborto. A partir do momento que houve aquela fecundação, Deus
está deixando claro nessa mensagem que ele já tinha ali uma ligação com aquele ser. Já era um ser. Já tinha vida, né? E Deus já estava cuidando dele. Desse ser. E até se eu não me engano, o salmista Davi, foi Davi mesmo quem disse, aqui no Salmo 139, né? Salmo 139, no versículo 16. Salmo 139, no versículo 16. Olha o que o salmista Davi ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Né? Quando não havia ainda? Quando ele estava no ventre materno. Fala que quando era só aquelas células, era aquele zigoto que estava se tornando embrião, quando era informe ainda, né? Deus já estava olhando ali para Davi. Né? Então mostra, né, que Deus ele estava gerando aquela vida, e aquela vida é importante para Deus. Né? Aos olhos de Deus, aquilo ali já é um ser humano. Né? E infelizmente, é até interessante, eu estava ouvindo um comentário, tinha um comentário do pastor, que é muito interessante, falando o seguinte, que o ser humano ele fica procurando espaço, vida, né? E se acha um vírus, uma bactéria lá na Lua, fala assim, encontramos vida fora da Terra. Né? Aí tem a vida dentro do ventre lá, da barriga da mãe, aquilo já é uma vida, já é constatado, e fala que pode matar. Olha a incoerência. Né? Se acha numa pedra lá alguma coisa, água ou algum vírus ou um fóssil de alguma coisa, fica feliz. Não, tem vida, achamos vida, a descoberta do século. Aí tem aqui o ser humano, que é mulher grávida, sabe ali que é um bebê que está ali dentro, não, vamos matar. Pode abortar, pode matar. Isso mostra o que? A incoerência do ser humano. Né? O quanto nós estamos desvalorizando a vida. Né? Hoje em dia nós vemos que a vida da pessoa vale menos do que um celular, um carro, um relógio ou a carteira. Até R$5 que a pessoa tiver hoje, eles matam a pessoa por causa disso. Né? E a gente vê que agora, além de matar a pessoa por causa disso, ele já está querendo matar no ventre. Quer legalizar o assassinato. É um assassinato. Está matando outro ser, é um assassinato. E uma das coisas que Deus abomina, lá em Provérbios, né, Provérbios, no capítulo 6, fala das coisas que Deus ele abomina. Né? Até o senhor já leu isso aqui num culto, né? Provérbios no capítulo 6, fala, versículo 16, fala que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Tá os olhos altivos, a língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Pois é. Sangue inocente. Essa criança, ela teve culpa de alguma coisa? Não, é onde estava falando que quem errou, quem fez alguma coisa foi a mãe, foi o pai, né? Não foi a criança. Então Deus ele se aborrece, Deus ele não gosta, ele abomina certas situações, e uma delas é as mãos que procuram derramar sangue inocente. Né? E segundo estudos, né, de alguns médicos, mostram até consequências para a mãe do aborto. Né? Eu até cheguei a notar aqui algumas das coisas que vem à vida da mulher como consequência, mesmo que ela queira fazer o aborto. Né? Uma das consequências pode ser a perfuração do útero, por causa do método utilizado. Tem a retenção de restos da placenta, que pode levar à infecção uterina. Tem o tétano, né, que algumas podem contrair por causa dos instrumentos, né, se eles estiverem contaminados. Né, a esterilidade, né, que pode fazer com que a mulher se torne estéril. Né, inflamações nas trompas e no útero. Sentimento de culpa com crises de arrependimento. Por quê? Porque por mais que a mulher ela acha que ela está fazendo isso e isso é o melhor,
ela vai ter na mente dela o seguinte: eu estou matando meu filho. Isso não vai apagar. Isso não vai apagar, né? E isso a gente viu na história ali, naquela situação que aconteceu nos Estados Unidos, né? Da Jane Howe, que ela lutou para que fosse legalizado o aborto nos Estados Unidos. Depois ela se arrependeu grandemente, se converteu e depois passou o resto da vida dela lutando para desfazer o que ela fez no passado. Ela não conseguiu. Aí tem variações de ânimo e depressão, e medo e pesadelos, quer dizer, tudo causando através da perturbação mental que é gerado pela essa atitude, que é um assassinato, né? E tem as consequências físicas, né? A gente vê que engloba toda a vida da mulher isso, né? Embora ela possa achar que naquele momento ela está fazendo certo, está fazendo o melhor para ela, são consequências que ela vai levar para a vida toda. Tem mais participação? E nesses riscos que essa pessoa pode ocorrer, seria mais fácil ela aceitar o que ela fez, né? Porque no caso, se a pessoa, né, ficar grávida, não quer a criança, não teria opção de poder dar para adoção, ao invés de querer matar a criança. Mas é complicado. É como nós estamos dizendo aqui. Na verdade, existem interesses por trás disso aí. Tomara que o nosso, vamos dizer, o bom senso e a inteligência inigualável que aquelas pessoas que fazem parte do Supremo Tribunal Federal possuem, eu digo isso sem hipocrisia, porque eu entendo que uma pessoa, para ocupar uma cadeira daquela, ela tem que ser muito mais inteligente do que eu. Com certeza são pessoas cultas, né? De alto nível de instrução, né? Então, essa capacidade, essa inteligência inigualável, essa preparação, possa levá-los a perceber essas segundas intenções que existem por detrás desta aprovação, desta ação que foi mandada lá para o STF. Tomara que eles consigam visualizar isso e possam realmente tomar a decisão mais acertada nessa situação. Para o país, né? Que nós, infelizmente, nós sabemos que alguns também têm um viés ideológico diferente, né? Alguns deles, né? Mas e aí entra um dos papéis de nós cristãos, né? Nós devemos orar pelas nossas autoridades. É o que está escrito na Bíblia, né? A gente deve Romanos orar, 13, se eu não me engano. A gente deve orar para que Deus venha dar sabedoria e venha fazer com que eles venham tomar decisões. Até porque um ministro do STF, ele não pode ter uma ideologia. Não pode. Como não pode? Não pode. Eu não deveria, né? Eu deveria dizer não pode mesmo. Sabe por que eu digo não pode? Porque um deputado, ele é eleito. Ele vai ficar lá quanto tempo o povo quiser. Um mandato é 4 anos. Se o povo reeleger, ele vai a 8. Se o povo reeleger, ele vai a 12. Mas se o povo não reeleger, ele faz os 4 e acabou. O senador é a mesma coisa. O prefeito é a mesma coisa. O vereador é a mesma coisa. O presidente da República é a mesma coisa. Mas o ministro do STF não. Uma vez que ele é constituído ministro do STF, ele vai permanecer ali até a sua aposentadoria. Então, o que o ministro do STF decide hoje, ele está decidindo para o futuro de uma nação por tempo indeterminado. Tempo indeterminado. Então, por isso que eu disse que o ministro do STF não pode ter uma questão ideológica. Não pode. Ele tem que olhar para o futuro, para o que aquela decisão vai acarretar. as consequências futuras. As consequências, né? Para finalizar o programa de hoje, tem mais pessoas participando conosco. Pelo WhatsApp, hoje não teve ninguém que participou, não? O WhatsApp 61982618379. Você tinha dito que é o Edla, né?
É o Bispo Elisandro que participou aí. Um abraço, Bispo Elisandro e a pastora Wedla, que Deus os abençoe sempre. Seria tão bom o Bispo Elisandro um dia participar conosco. Ele é super inteligente. Eu tive a oportunidade de trabalhar próximo dele, né, há algum tempo. Uma pessoa muito inteligente, que com certeza num debate como esse daqui iria enriquecer muito o nosso conhecimento. Mas vamos lá, mais participação. A Tânia das Graças, ela deixa seu comentário. O aborto, como sempre, é a consequência da irresponsabilidade de governantes do nosso país, que não está nem aí para a ignorância dos menos esclarecidos. O Gustavo Moraes também deixou seu comentário. Não, e Deus quem dá a vida, só Ele pode tirar. Então é Ele quem permite todas as coisas. Quando levaram a mulher adúltera até Jesus, Ele mesmo disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então eu não entro nessa discussão, deixa Deus trabalhar, vamos orar pelo que nos persegue e ganhar almas, isso que é importante. É isso aí, é muito bom a participação de todas as pessoas, né? E que possa ficar aí esse debate como instrumento de reflexão. Aqui nós falamos como cristãos, pelo menos de minha parte eu posso dizer que eu sou contra a questão do aborto, mas não posso levar aqui um princípio religioso acima de tudo, um entendimento religioso acima de tudo. Como cidadão agora, o qual também eu sou brasileiro, né? Pelo menos acho que eu sou brasileiro, né? Eu acredito que sim. A gente nem sabe mais o que a gente é. Dizem que o Brasil já foi vendido para não sei quem, a outra parte não sei o que, né? Enfim, como cidadão, eu também acredito que essa descriminalização, ela não convém, porque vai abrir precedentes para outras situações que vão gerar muita confusão no nosso país, que vai gerar muita situação difícil para todos os setores, para todos os lados, vai complicar muita coisa. Então, como cristão, eu sou totalmente contra o aborto. E como cidadão, eu acredito que essa descriminalização não vai trazer nada positivo para o nosso país. Porque, como eu disse anteriormente, como cidadão, já existe o amparo em caso de estupro, em caso de risco de vida da mãe, e em caso, mais recente no caso, da má formação cerebral, enfim, já existe esse amparo. Então, se já existe esse amparo e a pessoa entende que é necessário fazer um aborto, quem sou eu para julgá-la? Estou falando como cidadão, né? Mas não há essa necessidade de uma descriminalização em qualquer tipo de situação. Essa é a minha opinião, pastor Antônio, para a gente poder finalizar esse debate de hoje. Isso vai tornar mais banal, né? Ainda, né? Infelizmente, a gente vê que embora seja crime, já tem pessoas que fazem isso, né? Até se você procurar, até você vai ver modelos que já falaram que já fizeram isso para continuar a carreira delas. Você vai ver que é uma prática que está, mesmo sendo ilegal, está sendo praticada. E quando se tornar legal, vai subir a prática ainda mais, né? Isso vai... Já pensou as placas na porta dos consultórios na rua? Fazemos aborto aqui, R$99. Isso vai... Quer dizer, isso vai ser a coisa mais... para a sociedade vai ser a coisa mais normal. Vai ser igual o senhor falou, vai ser como tirar sangue ali, fazer uma doação, ou fazer um exame de vista, né? Você faz o exame de vista e faz um aborto ali. Quer dizer, é uma situação que veio para destruir o nosso país, né? Para criar mais confusão e mais caos, né? Então, como nós dissemos aqui, à luz da Bíblia, nós vemos que nós devemos ser contra verdadeiramente o aborto, né? Porque o aborto
é um atentado contra uma vida inocente, né? Tem essas situações aí que a lei permite, mas à luz da Bíblia, pelo meu ver, a minha opinião, nós devemos ser contra o amor. Mais alguém participou conosco antes da gente poder finalizar? Agora são que horas? 8h10. 8h10, 20 horas e 10 minutos. Vamos finalizar aqui o debate de hoje. Agradecemos a sua participação. Agradecemos a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que esteve conosco durante todo o tempo deste debate. E eu creio que o Espírito Santo vai dar a direção certa para aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem a coisa mais acertada. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que esse debate que fizemos aqui hoje também venha de encontro ao coração de mães que estão pensando em abortar, que elas possam, meu Deus, rever os seus conceitos como cristã, como mulheres de Deus, e possam tomar a decisão certa, que é, meu Deus, não tomar o lugar do Senhor, porque a tua palavra diz que só o Senhor dá a vida e só o Senhor tira a vida. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por essa oportunidade. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam o programa pela Rádio Cristaminas. Que Deus abençoe a todos que acompanharam pelo Facebook. E na segunda-feira que vem, às 7 horas da noite, estaremos de volta com o programa Cajado na Mulher e mais um tema polêmico na semana que vem. Amém, amém. Vai ser polêmico. E dê também a sua sugestão, né, para os próximos programas. Se você tem um tema que você tem bastante dúvidas, então sugira, escreve aí o tema que você quer que a gente venha debater, né? E lembrando que vai ter a oração meia-noite, né, bispo? Né? Meia-noite estaremos orando, o bispo vai fazer a transmissão ao vivo hoje, meia-noite. Então, ore conosco, hoje mesmo, meia-noite. Pela Rádio Cristaminas. Tem uma Pela pegadinha no Rádio celular. Cristaminas. Deus abençoe a todos, um forte abraço.